Amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs, povo abençoado desta live, eu gostaria de, a princípio, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E já de antemão também, eu queria agradecer a irmã que me fez esse convite para poder estar hoje ministrando a poderosa palavra de Deus. Aqui fica o meu agradecimento, a minha gratidão pela confiança que as irmãs depositaram na minha vida. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, o versículo 19 e o versículo 20. Estamos nessa tarde num culto de missões, né? Uma live de missões. Vamos então falar um pouco sobre missões. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 19 e o 20, diz assim o texto sagrado: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido povo de Deus, povo abençoado desta live, esta palavra na qual o Senhor colocar em nosso coração para poder estar ministrando nesse dia de hoje, que está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 19 e o verso 20. Nesse cenário aqui, Jesus de Nazaré, após ele haver ressuscitado, ele fica 40 dias ainda pregando na terra, curando os enfermos e ensinando. 40 dias agora se passa e ele pega os seus 11 discípulos, porque um havia se matado, ele pega os seus 11 discípulos e os conduz até o Monte das Oliveiras. E lá em cima, no Monte das Oliveiras, o nosso Senhor vai ter as últimas palavras com os seus discípulos. Após essa última conversa, lá em cima, no Monte das Oliveiras, ele seria assunto ao céu. Só que antes de ser assunto ao céu, o Senhor chama os seus 11 e começa a ensinar para os 11 discípulos a continuar aquilo que ele começou, a continuar a obra na qual o Senhor havia começado. Sabemos que a obra missionária, ela nasceu no coração de Deus. O termo missões está no coração do nosso Senhor. E lá em cima, no Monte das Oliveiras, o Senhor com os seus 11, tendo a sua última conversa, o seu último diálogo, as suas últimas palavras, ele chama os 11 e fala assim: ide, ensinai todas as nações. Vejamos aqui, irmão, que a obra missionária é uma ordem imperativa. Jesus aqui está dando uma ordem imperativa para os 11 discípulos: ide e ensinai, ide e pregai. O termo ide aqui não é uma escolha minha, é uma escolha sua. É uma ordem imperativa, na qual o Senhor está aqui ordenando para os discípulos ir. Sabemos que fazer missões não é uma escolha nossa. Fazer missões é um mandamento na qual o Senhor deixou para os discípulos e para a sua igreja. Vejamos que no verso 19, a parte A, ao que o Senhor fala: ide, ide e ensinai as nações, pregai o evangelho, ide e fazei discípulo. Como eu disse aqui, o termo ide é uma ordem imperativa. Lá em Jonas, capítulo 1, verso 1, ao que diz a Bíblia Sagrada. E veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A mensagem foi essa: levanta e vai. É uma ordem imperativa. Levanta e vai. Gênesis 12, quando o Senhor chamou o patriarca Abraão para uma grande obra, o que ele diz? Abraão, sai-te da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Vejamos que a ordem aqui é imperativa. Levanta e vai. Sai da sua terra e vai. É uma ordenança na qual o Senhor dá para os discípulos e também para a sua igreja. Quando o profeta Moisés ficou morando 40 anos na terra de Midian, lá no Monte Horebe, o Senhor teve encontro com ele e o Senhor falou com ele: levanta-te agora e volta ao Egito e eu te levarei ao faraó para que tire o meu povo do Egito. Veja que a ordem é imperativa. Vai, volta para o Egito. Eu tenho uma missão com você. Cada um de nós temos uma missão na qual o Senhor nos confiara. A obra missionária é uma ordem imperativa. O Senhor pediu para que nós fôssemos. Levanta e vai, levanta e ide. Outro sim, a obra missionária, ela não abrange só a minha casa, não abrange o meu trabalho, não abrange o meu bairro, a minha cidade ou o meu país. A obra missionária, ela abrange o mundo, porque a ordem foi essa. Verso 19, a parte B, ao que o Senhor fala: ide às nações. Não é só o meu bairro, é as nações. Queridos, assim como Deus amou o mundo de tal maneira, a obra missionária também tem que abranger o mundo de uma tal maneira. O fazer missões compete a mim e compete a você também, porque a obra missionária está clamando por profetas, está clamando por pessoas voluntárias. Glórias a Deus. Em Atos 1, verso 8, olha o que diz a Bíblia Sagrada: mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra. A obra missionária abrange o mundo. O ide que o Senhor disse aqui, a ordem imperativa, ide fazer discípulos, é mundial. A obra missionária, ela abrange todo o planeta Terra. Tanto eu quanto você, nós todos, nós temos a obrigação de fazer a obra missionária. Porque escolhido não tem escolha. A obra missionária é um mandamento que o Senhor deixou para a sua igreja. Porque o Senhor começou com uma missão, ele é assunto ao céu. Só que a missão dele continua primeiro por discípulos, depois por Paulo e depois para a igreja. Todos nós temos a responsabilidade de fazer missões, de fazer a obra missionária. Talvez eu falar assim: Senhor, eu não tenho condições de atravessar o oceano e ir lá na África, e lá na Europa, fazer a obra missionária. Talvez, irmão, eu não posso ir, mas eu posso cooperar com quem pode ir. Talvez eu não possa usar a fronteira e ir para o outro lado do mundo fazer missões, mas eu conheço alguém que está indo fazer missões e eu posso cooperar. De que forma? Qualquer R$ 10, qualquer R$ 20 que eu ajudar a obra missionária, eu estou cooperando com alguém que está indo fazer missões, com alguém que deixou o seu lar, deixou o seu país
e, por amor a Deus, atravessou a fronteira e foi fazer missões. Oxalá que todos nós, nesse dia de hoje, o nosso coração viesse a sangrar, a bater mais forte pela obra missionária. Talvez hoje aqui no Brasil eu esteja numa zona de conforto, com os braços cruzados, acomodado, mas nesse dia de hoje, em algum lugar deste mundo, tem uma vida que hoje de manhã amanheceu e não comeu um pão pela manhã. Quem sabe, em algum lugar deste mundo, alguém não almoçou nesse dia de hoje. Alguém não tomou café nesse dia de hoje. Alguém não sabe o que vai ser amanhã. Então, cada centavo que eu coopero, cada real que eu coopero, para a obra missionária, vai ajudar alguém amanhã a comer um pão, vai ajudar alguém amanhã a almoçar, alguém amanhã a jantar. Eu volto a falar, mesmo que eu não possa cruzar a fronteira, mesmo que eu não possa pegar um avião e ir fazer a obra, eu conheço alguém que vai. Eu conheço alguém que está cedendo, precisando de ajuda. Eu conheço. Muitas das vezes, fechamos o coração para a obra missionária. Muitas das vezes, nós encontramos numa zona de conforto, chegamos em casa, sentamos na sala, ligamos a televisão, vamos ver programação, mas alguém está implorando por um copo d'água, alguém está implorando por um pão duro, alguém está implorando por um alimento. Então, se nós não podemos ir cruzar a fronteira, podemos cooperar com quem vai. A obra missionária, ela tem que queimar no nosso coração. Eu não posso ir para minha casa, dormir, sabendo que alguém no mundo está passando fome, sabendo que alguém não tem um pão para comer. Irmão, qualquer 20 reais que nós enviem para a obra missionária vai ajudar muita gente. Alguém botou aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu pergunto, uma pergunta para você e para mim também. O que é que eu tenho feito pela obra missionária? O que é que eu tenho feito por missões? No bairro que eu moro, tem alguém carecendo, tem alguém chorando e sofrendo. E muitas das vezes nós passamos e não damos atenção. Nós passamos e ignoramos. Nós passamos e fingimos que não estamos nem vendo a pessoa. Querido, todos nós, como alguém botou aqui, temos autoridade do Espírito Santo para fazer missões. Que nesse dia de hoje, na minha vida, e você que está aí participando desta live, que o nosso coração venha doer pela obra missionária, que o nosso coração venha bater forte pela obra missionária. Há um mês atrás, eu recebi um vídeo lá da África, aonde passou lá um vento e arrancou o teto da igreja. As casas foram levadas pelo rio e os irmãos lá estão pedindo não uma casa nova, estão pedindo não um carro para poder andar, eles estão implorando por mantimento. Os irmãos só querem poder almoçar e não tem. Os irmãos só querem um pão para comer e não tem. Eu vi criancinhas magras, raquíticas, pedindo um pão. Quem puder ajudar, ajude. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Mas que nesse dia de hoje, que o Espírito Santo, que neste dia de hoje, está conosco, comigo, com você aí também, que ele venha queimar o nosso coração e que o sentimento missionário venha invadir o nosso coração. Jesus nos deu uma ordem: ide, levanta e vai, anuncie a minha palavra, porque o mundo está doente. O mundo está clamando pela palavra de Deus. E nós estamos com a boca fechada, estamos com a boca tapada. Eu tenho certeza
que nesse dia de hoje, ou aqui no Brasil, ou em qualquer um lugar do mundo, Deus está falando conosco nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando conosco nesse dia de hoje. Queridos, eu posso ter o meu lazer com a minha família, eu posso ir no shopping com a minha família, eu posso ir no cinema com a minha família, mas aonde está o sentimento e o coração missionário? Nós temos, irmão, a capacidade de ir no McDonald's com a família e gastar num dia R$ 500. Muitos vão no shopping cinema e gasta, e gasta, e gasta. Mas quando o assunto é missões, fechamos os corações. Quando pedem R$ 10, R$ 20, muitos fecham o coração. Mas que nesse dia de hoje, com esta poderosa palavra, na qual o Senhor coloca aqui para me falar para os irmãos, coloca nos meus lábios. Enquanto eu aqui falo, dentro desse carro, eu sinto a presença de Deus. O mundo está clamando pela palavra. O mundo está morrendo. O mundo está desabando. E nós temos autoridade de levar para este mundo o remédio e a cura. Não somente a cura física, mas a cura espiritual. Querido, do lado da sua casa tem uma pessoa que está perecendo e não conhece o amor de Deus. Quem sabe na nossa família tem alguém que está morrendo nas drogas, na bebida, e nós não abrimos a boca para dizer: Jesus te ama e pode mudar a sua história. Fechamos a boca, não abrimos mais a boca para poder dizer que Jesus pode mudar a história. Mas eu tenho certeza que nesse dia de hoje, Amanto de Kovalai de Kebia Narasui de Canto na Arábia. Alamanachai de Canto e de Plova Alamanachai. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse dia de hoje. Eu sinto como Deus está nos orientando, está nos catucando para nós voltar a fazer a obra, nós voltar a fazer missões. Tem pessoas chorando, tem pessoas morrendo, esperando só nós falar uma palavra: Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história, ele pode virar o seu cativeiro. Nós temos que anunciar a palavra. Nós temos que mostrar o amor de Deus para as nações. Queridos, que nesse dia de hoje nós possamos nos levantar e falar desse amor no nosso trabalho, no nosso bairro, na faculdade, aonde quer que seja. Fazei a obra, como disse Paulo, em tempo e em fora de tempo. Oh, glória a Deus! Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem é imperativa. Já falei e volto a falar. Escolhido não tem escolha. Quem foi chamado não pode mais voltar para trás. Aquele que botou a mão no arado e olhou para trás não é digno para o reino de Deus. Mas que neste dia de hoje, o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Que nesse dia chamado hoje, segunda-feira, o Espírito Santo possa falar melhor, abertamente, aos nossos corações. Ô, glória, eu tenho certeza, irmão, que alguém está sentindo o toque do Espírito Santo. Eu tenho certeza que neste dia de hoje, Deus está falando com alguém. Alguém está sentindo toque, alguém está com o coração batendo mais forte, porque Deus está falando conosco. Abre a boca e fale, abre a boca e pregue, porque a ordem é imperativa. Jonas, levanta e vai. Abraão, sai da sua terra e vai. Moisés, sai de Midian e volta para o Egito. Oh, glória! É tempo de nós levantarmos e ir. É tempo de fazer isso, ó. Pegar o braço e descruzar. Porque a obra missionária está clamando por voluntário. O que falta, irmão, é voluntário. Alguém que se coloque na brecha para que o Senhor possa usar com graça, autoridade, para despovoar o inferno.
Aleluia. Queridos e amados irmãos, que nesta tarde, espero que Deus tenha falado profundamente aos nossos corações. Jesus, no Monte das Oliveiras, na sua última conversa com os seus discípulos, ele disse: ide, ensinai, batizai, ide às nações. Ou seja, eu vou ser assunto ao céu, vou para o meu Pai, mas o que eu comecei, vocês vão continuar a fazer. A obra não pode parar. Continue fazendo. E para encerrar aqui a minha participação, qual é o preço de fazer, ou melhor, qual é a recompensa de fazer a obra missionária? Alguém deve perguntar por aí, o que eu ganho em fazer missões? O que você ganha está no versículo de número 20, a parte B. E eis que estou convosco, aleluia, aleluia, eis que estou convosco, é palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos e para a igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, é uma promessa do Senhor para a sua igreja. Eu vou estar com vocês, vocês não vão estar sozinhos. Aonde quer que vocês forem, eu vou com vocês, eu vou acompanhando vocês e eu vou ensinar a vocês o que devem falar. Ou seja, o Espírito Santo que vai descer, ele vai vos ensinar o que vocês devem falar. Eis que eu estou convosco. Essa é a promessa de Deus. Amém? Queridos, eu estou trabalhando, parei aqui o carro para poder deixar para os irmãos esta palavra e desde já eu quero agradecer a Deus, a irmã que me convidou e o carinho de todos os irmãos que esteve comigo e a confiança e esse espaço que me foi dado para poder estar ministrando essa poderosa palavra. Deus conta com você. Deus conta comigo também. Deus conta conosco. Deus conta com a sua igreja. Amém? Vai nessa sua força que Deus será contigo. Que Deus possa abençoar a cada um que participou desta live. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que o Senhor possa abençoar a sua família. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Que o Senhor abençoe todo o mundo. E que o Senhor venha salvar vidas em todo o redor deste mundo. Muito obrigado pela minha oportunidade. De coração, em nome de Jesus. Amém. E até uma próxima oportunidade. Irmã Valda, não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus.